Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre. A todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem conosco. E como é de nosso hábito, é sempre muito importante, antes de darmos a necessária continuidade aos estudos, fazermos aqueles momentos em que buscamos uma sintonia com aqueles que são e estão numa condição superior à nossa. Isso daí, em termos populares, chamamos de reza, chamamos de prece, oração, que nada mais é do que um movimento de sutilização das nossas energias, de aumento de nossa frequência vibratória, para que a sintonia aconteça com aqueles que também estão vibrando de modo superior. Desse modo, a oração fica explicada sob um ponto de vista profundamente científico. E nós começamos a compreender a necessidade da melhoria dos pensamentos, das palavras e das atitudes, objetivando nos encontrar em estado de oração constante. Porque é isso que a doutrina espírita nos conclama, para que a nossa conduta, para que a nossa vida, palavras, pensamentos e ações sejam uma prece constante ao Criador. Um momento de maior introspecção que gera uma sintonia com aquelas energias que são superiores às nossas. E assim, entendendo melhor, nós de início somos profundamente gratos a Deus pela vida que temos, pelas oportunidades que desfrutamos, pelos desafios que a vida ora nos impõe. E também pedimos a necessária força para superarmos todas as nossas dificuldades, que não são exteriores. É um ledo engano pensar que as dificuldades encontram-se fora de nós, mas que nada mais, nada menos, elas são uma expressão das dificuldades que existem dentro de nós. A própria tentação nada mais é do que algo que se inicia na alma de cada um. Com isso, agradecidos e pedintes de maior equilíbrio que somos, damos por reiniciada a reunião de estudos dessa noite. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Olha, pessoal, nós falamos na semana anterior a questão do capítulo de número 5 aqui do livro Libertação, que se intitula Operações Seletivas. Quem nos acompanhou aqui viu o que nós falamos na primeira parte. Nós abordamos aqui aquela cerimônia que estava acontecendo na região espiritual inferior, em uma cidade que André Luiz denomina de cidade estranha. Ali André descreve todo um ritual, toda uma cerimônia, em que algumas dezenas de espíritos, recentemente desencarnados, estavam em processo de julgamento. Vimos como que se efetuou a entrada dos chamados ministros ou juízes naquele vasto recinto que se localizava numa espécie de palácio situado nessa região trevosa. André descreveu para nós o processo de licantropia através do uso do hipnotismo, em que um desses juízes, portador de um magnetismo vigoroso, de uma força mental muito intensa, se dirige até uma mulher equivocada que, quando encarnada, havia matado 4 filhos e encomendado a morte do marido.
Vimos como que se efetua o processo de modificação perispiritual da forma, tendo o remorso como brecha em que a energia mental indutora do hipnotizador se insinua e ali fazendo com que a forma de humana passasse a ser de um animal. Nós paramos na semana anterior, mais ou menos aí, quando que, aí a gente dá continuidade, depois que esse espírito juiz faz todo esse ritual, né? E que é explicado para André Luiz todas essas passagens que eu acabei de falar para vocês, esse juiz novamente toma a palavra, determinando silêncio às pessoas que estavam ali ao redor, porque muitas daquelas pessoas passaram a chorar, passaram a tremer, passaram a se ajoelhar pedindo clemência, e ele, com aquela voz potente que ele tinha, mandou ficar todo mundo calado e disse que os espíritos seletores iriam se materializar naquele ambiente e que os interessados poderiam solicitar desses espíritos seletores as explicações que eles desejassem. Então, ia acontecer um processo de materialização ali naquele local. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque quando a gente fala que os espíritos vão se materializar aqui entre nós, a gente percebe espíritos se materializando e eles tendo uma condição vibratória superior à nossa, porque estão desencarnados, não têm um corpo físico, vibram em uma condição superior, por isso que a gente não enxerga. Aí utiliza-se do ectoplasma dos encarnados, acontece a materialização. Aí a gente consegue enxergar. Vimos que no plano espiritual acontece algo semelhante. Nesse livro mesmo, no capítulo 2, nós vimos um processo de materialização de um espírito em nosso lar, ou seja, numa colônia espiritual. Espírito de nome Matilde, que morava numa colônia espiritual superior ao nosso lar. Então, era um espírito mais evoluído do que os espíritos que lá habitavam. Para se fazer visível aos espíritos de nosso lar, esse espírito, Matilde, teve que pegar o ectoplasma de algum médium ali que lá se encontrava, que eram alguns, e se materializou. Beleza? Dá para compreender tudo isso? Agora a gente está vendo um processo de materialização acontecendo numa região trevosa, em que um espírito mau alerta aos demais que os chamados espíritos seletores vão se materializar. Poxa, se eles vão se materializar, é porque eles estavam numa frequência vibratória superior. Senão, não havia necessidade de que o processo de materialização acontecesse. De onde eles vieram? Fica aí a pergunta. Porque, pelo menos até aqui esse capítulo, André Luiz não explica pra gente qual era a origem desses tais espíritos seletores. Aí, voltando aqui, o juiz faz alguns gestos, fala algumas palavras ditas sagradas, e André Luiz nota que naquela tribuna, porque aquele vasto salão tinha uma tribuna, antes não tinha ninguém lá, os juízes ficavam perfilados. Daquela tribuna surgiu vasto lençol nebuloso. Pergunto aos senhores e às senhoras, o que é esse vasto lençol nebuloso que vai provocar a materialização? Ectoplasma. O ectoplasma. Quer dizer que até mesmo numa região trevosa, até mesmo uma cidade de baixo nível vibratório, acontece processo de materialização. Existem ali espíritos que doam o ectoplasma a fim de que haja a materialização de espíritos tão desencarnados quanto eles, mas que estão numa condição vibratória superior e que não podem ser vistos por isso. Aí André fala que esse vasto lençol é parecido com uma nuvem móvel. É a descrição perfeita do ectoplasma.
E dali a pouco, daquela nuvem, 3 seres humanos tomam forma. Quando a gente estuda o processo de materialização de espíritos, a gente percebe que o médium de efeitos físicos, aqui na Terra encarnado, entra num transe profundo, a fim de que o ectoplasma possa se exsudar dele de maneira abundante, através dos orifícios naturais, principalmente boca, narinas e ouvidos. É semelhante a um vasto lençol, ou uma massa branca, na maioria dos casos, e que dessa massa branca informe, os espíritos desencarnados pegam e tomam forma humana. E eles podem ser vistos, podem ser tocados e podem ser ouvidos. É a descrição do que está acontecendo aqui. Daquela massa que estava na tribuna, 3 formas humanas apareceram. 3, sendo que uma delas, a de maior porte, que aos olhos de André Luiz parecia ser o chefe dos 3, levava nas mãos um pequeno instrumento cristalino. O que isso nos mostra? Que lá nas regiões das trevas existem instrumentos. Assim como também existem nas regiões espirituais superiores, também esses instrumentos existem nas regiões espirituais inferiores. E hoje nós sabemos, através da literatura mais recente espírita, do processo das chamadas obsessões complexas. Obsessões essas em que pequenos aparelhos são instalados na contraparte perispiritual das vítimas encarnadas, provocando danos inúmeros em sua organização, tanto perispiritual quanto física. A gente percebe que realmente isso daí acontece. Aqui está a descrição de um aparelho, daqui a pouquinho nós vamos ver que jeitinho que ele é. Como é que esse pessoal era? André Luiz descreve os indivíduos trajados com túnicas de um material estranho, amarelado, e que o mais chamou a atenção de André Luiz não era a roupa, era a aura que estava ao redor dessas 3 entidades. A aura afogueada. O que significa afogueada? Vermelha, vermelho vivo, Essa aura, mais acentuadamente viva em volta da fronte, como se fosse realmente uma auréola, desferia radiações perturbadoras que lembravam o ferro incandescente. Então não eram espíritos bons. Todo mundo concorda comigo? Algum espírito bom vai ter uma aura vermelha, afogueada, emitindo vibrações desagradáveis? Ô Daniel, você falar uma das últimas aulas aqui, o vermelho era a cor da paixão. Exato, da ligação com as coisas materiais. É a cor da matéria, porque o vermelho é a cor do sangue, que gera a vida. Então, a aura avermelhada passa essa ideia pra gente. Então, não eram espíritos superiores. Aí deu um bug aqui em mim. Se não eram espíritos superiores, eles materializavam. Onde que eles estavam? Eles tinham uma energia mais sutil, não podiam ser vistos ali. Vieram de onde? De que lugar? E de onde aquela energia inferior? Por enquanto, isso não foi explicado. Pelo menos esse capítulo não foi. Não me recordo do capítulo seguinte. Então, tinha um superior ali, aliás, o chefão daqueles 3, portava um pequenino aparelho em mãos. Os outros 2 que ladeavam ele se dirigiram a um cofre, pegaram ali algum papel e alguma caneta. Ou seja, papel e caneta também tem no mundo espiritual. Está ali. Inesperada quietação tomou conta da turba. Ou seja, lembram que a gente falou na semana passada? Era um salão grande com arquibancadas dos 2 lados. O pessoal que morava naquela cidade estranha estava lá, como se fosse um jogo de futebol, todos gritando, ensandecidos, Os juízes chegaram, eles ficaram quietinhos.
Depois começaram a se manifestar de novo, principalmente quando a mulher virou um lobo. Aí essas 3 entidades se materializaram. Aí aquela turba ficou quietinha de novo, naquela expectativa. O que será que vai acontecer? Né? A André Luiz até fala, olha só. Ainda não sei, ele usa o verbo no presente, né? Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe dos 3 revelava infinita melancolia na sua face. Aí, aqueles 3, imagina a cena, os 3 que se materializaram, um portando aquele aparelhinho cristalino, os outros 2 com folhas nas mãos. Eles chegaram no primeiro grupinho. Lembra na semana passada, que a gente explicou, que aquelas dezenas de entidades que iam ser julgadas foram separadas em grupos, de acordo com a energia da aura, com a cor da aura? Pois é. Então esses 3 que materializaram se dirigiram ao primeiro grupo, de 14 pessoas. Aí o cara usou aquele aparelhinho de alguma maneira que André Luiz descreve. Fala alguma coisa para os 2 companheiros, que André Luiz também não pôde ouvir. E antes que aqueles 3 se retirassem da presença daquele grupinho de 14 pessoas, daquele grupinho de 14 pessoas, 2 pessoas saíram, indignadas. Uma delas falou o seguinte: eu quero justiça. Estou punido aqui sem culpa nenhuma. Fui homem de pensamento e letras entre as criaturas encarnadas. E você, aí ele se dirigiu ao chefe daquele trio, está me dizendo que eu sou um avarento igual esse pessoal que está aqui? Aí o segundo se manifestou: magistrado venerável. Já começou puxando o saco, né? Magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. É o outro lado. Imantaram-me a esses seres desprezíveis e sórdidos. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. Eu não sou sovina. A ciência fascinou-me. Os estudos eram o meu tema predileto. Por que eu estou aqui num grupinho de gente avarenta, de gente sovina? Todo mundo sabe que é uma pessoa avarenta. Pão duro, mão de vaca, né? Não abre a mão nem para cumprimentar, para dar bom dia. É aquela pessoa que não libera, é o sovina. Então aquelas 14 entidades, pelo visto, foram classificadas pelo aparelhinho como sovinas, avarentos. Mas 2 daquelas pessoas falaram que não, que isso? Eu, sovina? Eu era um homem de letras, gostava dos estudos, gostava da ciência, não vivia minha vida entre moedas, não era rico. Aparentemente eles têm razão. Não tem razão? Aparentemente. Mas olha o que o chefinho do trio, aquele que tinha um aparelhinho nas mãos, falou para os 2. Vocês estão reclamando à toa. Porque desagradável vibração de egoísmo vibra de vocês. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Essa é a frase. Eles usaram aquele tesouro cultural para os outros. Eles espalharam conhecimento. Eles orientaram. Eles tiraram a ignorância dos outros. Ficaram com o conhecimento somente para si. Olha que coisa mais interessante. O sovina é aquela pessoa que segura o dinheiro só para si. Eles seguraram o conhecimento só para si. Por isso que foram classificados no grupo dos sovinas. Agora, tem lógica isso aí? Eu não ouvi. Tem lógica isso aí? Sim, tem lógica, tem sentido. Aí um deles fala assim: pelo amor de Deus. Aí o chefe fala o seguinte: essa casa é de justiça.
em nome do governo do mundo. Então ali não existia amor. Ali aplicava-se a justiça nua e crua, sem a presença do tempero do amor. Ok? Até aqui. Comentários? Perguntas? Fala. Quanto mais ele foi dado, mais ele será Muito cobrado. bem. Muito bem, é isso mesmo. Para esse lugar você não vai ainda, não. Você não sabe, minha amiga. Às vezes eu vim de lá. Às vezes eu vim de lá. Agora eu estou fazendo diferente. Né? Não sei não, viu? Ai, eu já tive alguns sonhos. Será que a bateria desse aparelhinho estava funcionando? Às vezes estava, né? Vai saber, né? Pode falar. Que religião que eu sou? Eu sou espírita. Eu também. Maravilha. Nós somos espíritos. Maravilha. Então vocês estão no lugar certo dos espíritas. Na casa espírita. Maravilha. Alguém mais? Vamos continuar então na nossa ação dos espíritos seletores? Aí eles chegaram num outro grupinho. Num grupinho de 8 pessoas. Né? O aparelhinho funcionou lá, tal, né? Aí ele, de certo, fez uma leitura ali, comunicou os dois do lado dele o veredito, né? Aí nisso, sai daquele grupinho um sujeito raivoso, né? Furioso. O que está acontecendo nesse lugar? Ele falou. Eu aqui, estou nesse grupinho aqui de pessoas que são caluniadoras. São caluniadores confessos. E eu? Eu, quando eu era encarnado, não era caluniador. Exercia a função, o papel de homem honrado. Criei numerosa família. Nunca traí as minhas obrigações sociais. Fui correto, fui digno e, não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Você vendo ele falar assim, nossa, realmente o rapaz tem razão, né? O que ele está fazendo no meio de gente caluniadora? Foi chefe de família, cumpriu com todas as obrigações aqui do mundo, embora aposentado cedo, criou numerosa família, parecia, né, o protótipo do homem de bem, não parecia? Mas ele não estava no plano superior, estava no plano inferior, e num grupinho de gente caluniadora. Pergunto para os senhores e para as senhoras, o que um caluniador faz? Ele calunia. Ele calunia, muito bem. O que o caluniador faz? Ele fala mal dos outros. Fala mentiras. Fala mentiras, exato. Ele fala para uma pessoa que ela é, que na verdade ela não é. Uma fofoca, um caluniador. Mas nossa, parece que não encaixa, né? O cara é chefe de família e tal, né? Cadê a função de caluniador dele? Aí o selecionador, sereno, elucidou. Meu amigo, a condenação sai de você mesmo. Olha o que ele fala aqui. Caluniastes vosso próprio corpo. Então ele caluniou o próprio corpo. Nossa, Ele falou mal do espelho. ele falou mal de si, né? Ele olhou no espelho e falou mentiras de si. Não. Qual que é o gênero de caluniar aqui? Inventou para o corpo impedimentos e enfermidades que só existia na vossa imaginação. Então ele caluniou o próprio corpo, caluniou os próprios órgãos, inventando dificuldades, problemas, impedimentos, doenças que na verdade ele não tinha. Aposentar cedo. Para aposentar cedo. Exatamente. Eu ia começar do buraco nessa época. Para aposentar cedo. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis só para conquistardes repouso prematuro. Então, ele mentiu que tinha um monte de doença, um monte de dificuldade para conseguir o quê? Se aposentar mais cedo. E conseguiu. Ele fala, conseguistes quanto pretendíeis. Aí vem, né? Empenhastes amigos,
subornou consciências delituosas, aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho assim e tal, e obteve a aposentadoria. E passou 40 anos da vida dele depois, 40 anos, não fazendo nada mais além de dormir e jogar a conversa fora. Conversa fora. Foi aqui no Brasil, Brasil. É Brasil. Tá? Agora, é razoável que o vosso círculo vital, ou seja, que a sua energia, esteja em sintonia com a energia de pessoas caluniadoras. Porque as outras pessoas caluniadoras falavam mal dos outros, né? Enquanto que ele estava falando mal do próprio corpo. Inventava mentiras do próprio corpo. Gente, esse sujeito, com o aparelhinho, tem toda a razão. Concorda comigo? Próxima vida vai trabalhar até os 100 anos. Nossa Senhora! Vai ser aquele que vai trabalhar mesmo, né? De sol a sol, né? Aquele. Daniel, eu acho que muitos que são jovens hoje, porque hoje quem começa a trabalhar agora, não aposenta nessa encarnação. Porque é tanto obstáculo que a justiça inventou, a pessoa não tem como aposentar esse ano. Aposentar nessa vida. Continuando aqui, ó. Terceiro grupo. Será que vai ser esse terceiro grupo, hein? Constituído por mulheres diversas. Mal o sujeito havia aplicado o aparelhinho na análise daquele grupinho, né? Ele foi abordado por uma mulher, uma senhora, pavorosamente desfigurada. O que essa mulher queria? E que grupinho era aquele? Né? Que lhe lançou atrozes queixas. Por que você está me infligindo tamanha humilhação? Fui dona de casa, que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de pomposas considerações, naturalmente devidas ao meu estado social. Ou seja, uma pessoa da alta sociedade, pelo que ela está falando aqui, dona de casa. E você me coloca entre mulheres sem pudor? Que autoridade você tem para me colocar junto de meretrizes? Então aquele grupinho era de prostitutas, meretrizes. E aquela mulher falou assim: nunca fui. Dona de casa, sociedade, voltei para cá muito bem recomendada. Então aqui a gente imagina, né, as coisas pagas, né, por ela, encomendadas, para que ela tivesse, né, recebida aí, né, pelos braços dos anjos, certo? Ela teve essa ideia. Aí o sujeito frio, né? André Luiz fala, com uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultou a sua própria consciência? Será que realmente você foi a padroeira de um lar respeitável? O teor vibratório seu se assemelha ao delas, porque as suas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais, então ele estava fazendo uma leitura da mente da pessoa, se reportam a desregramentos emotivos, cuja extinção gastareis longo tempo. Quer dizer, ele falou de um jeito assim mais sutil. E aqui não sei se dá a entender se ela traía reiteradamente o marido. Se traía, se não, vamos dizer assim, de fato, ou somente no campo mental. Então ela estava longe de ser aquela pessoa que ela se considerava. As suas energias, as suas vibrações estavam mais de adequado com a energia daquelas pessoas, daquelas mulheres profundamente infelizes que haviam dedicado a sua vida à prostituição. Às vezes vivia num ambiente ruim e se alimentava de fantasias. Exatamente isso. Olha só, o que a gente tem por lição, porque o que acontece aqui, a gente tem que transportar para a nossa própria vida. Qual que é a lição que sai daqui?
que uma coisa é a forma, outra coisa é a essência. Então essas pessoas aqui, essas que reclamavam, na forma, realmente elas eram diferentes das outras. Porém, na essência da conduta, eram rigorosamente iguais, levando-as a ter o mesmo tipo de crime, ou pecado. Vocês escolhem a palavra aí. Com frequência. Exato. Então, chama a nossa atenção. Porque uma coisa é a aparência, outra coisa é a essência das atitudes, é a essência do pensamento, é a motivação das ações. É importante, essas 3 lições aqui são muito importantes para que a gente aplique no âmago de nossas vidas. Porque pode ser que a gente despreze determinada conduta de determinada pessoa, mas de repente você despreza justamente porque a conduta daquela pessoa te faz enxergar a sua própria conduta interior. Lembram daquilo que Jesus nos disse? Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que tendes uma trave no vosso? Ali Jesus estava falando do processo de projeção psicológica, em que o sujeito, por negar a sua parte interior negativa, chamada sombra, ela projeta aquilo no semelhante. Por não aceitar aquilo, ela combate o semelhante naquela conduta que ele tem. Mas em verdade, aquele combate, aquele ódio, aquela raiva, não é contra aquela pessoa, é contra a própria conduta que ele próprio tem, apresenta e nega. Daniel, Sim. Joana de Ângeles, ela usa muito a palavra persona. Todos nós usamos a nossa máscara porque nós somos personas. A gente não é verdadeiro com o outro, às vezes até com a gente mesmo. Então ela usa muito esse tema persona nos livros dela, porque quer dizer isso. Exato. É uma maneira de enganar mesmo as pessoas e a gente próprio. Exato. Né? Por quê? Porque nós criamos para nós a representação de um personagem. Uhum. Né? Por que uma representação de um personagem? Porque o orgulho nos move a maioria das atitudes. E o orgulho é uma visão hiperdimensionada de nós mesmos. Uma visão falsa daquilo que nós temos. E de quem nós somos. Nós costumamos nos colocar, às vezes, condutas, ideias e importâncias que, na verdade, nós não temos. E passamos a desempenhar esse papel fictício. Essa conduta falsa na vida. E usamos máscaras. Porque a palavra em grego, persona, vem justamente daí, máscara. Usamos essas máscaras, executamos e exercemos um papel em sociedade, dentro dos próprios círculos familiares, e às vezes nós não somos nada daquilo. Né? Por isso que o processo de crescimento espiritual passa necessariamente pelo conhecimento de nós mesmos. Porque o conhecimento daquilo que nós somos, das pessoas que nós somos realmente, do que nós pensamos, de quais são os nossos reais valores, quais são realmente os nossos principais objetivos na vida, o que a gente quer mesmo, é isso que nos faz ser quem realmente nós somos. E a realidade espiritual nos coloca nus, desnudos, porque quando desencarnamos, a máscara fica com o corpo físico. Mas as nossas energias não nos traem nunca, mostram exatamente o exato teor daquilo que nós somos. Por isso que é difícil evoluir. Porque nós temos que enxergar uma parte de nós, nós insistimos em não querer ver. É por isso que a tal da reforma íntima é muito difícil. Exato, é muito. E Jesus tanto sabia disso que colocou o simbolismo da porta estreita. Lembra? Andai pelo caminho estreito, entrai pela porta estreita, né? Porque larga o caminho da vida, larga a porta que conduz à perdição. Porque errar é fácil. Você não precisa movimentar energias muito para errar. Agora, para acertar, você tem que reorganizar o seu pensamento, a sua vontade, para que aquela ação aconteça. Não é fácil evoluir. Por isso que a gente nasce, renasce, para evoluir sempre. E essa é a lei. A personalidade. É, a personalidade. Exato, tudo aquilo que nós aparentamos.
A autenticidade é uma das qualidades mais louváveis. Ser autêntico com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. Jesus já havia nos alertado também. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho fermenta e estoura o odre. O que é um odre? Um vaso, uma vasilha. Não é aquele... Não se costura uma roupa velha, um tecido novo, numa roupa velha. Porque senão no ato da costura, aquela roupa velha se desagrega. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Que se eu tenho um pensamento agora que é elevado, se eu busco uma conduta superior, é o simbolismo ali do vinho novo, do tecido novo. É aquilo que eu gosto, que eu pretendo, que eu quero alcançar, mas eu não posso ter esse tipo de pensamento mantendo uma conduta antiga. A conduta antiga é o odre velho e é a roupa velha. Porque senão o odre se desfaz, a roupa se desfaz. Ou seja, a nossa consciência vai acabar nos acusando. O remorso vai acabar vindo. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Jesus foi o maior psicólogo que já pisou na face desse planeta. Mesmo porque ele já passou por tudo isso que a gente está passando. Ele sabe exatamente qual que é o caminho das pedras. Ele é o maior psicólogo, o maior tudo. O maior Químico, o maior médico, né? Exato. O maior modelo que nós temos. Que é aquela história, né, Daniel? Fala, Senhor, eu fiz isso, mas aquilo. Aí ele diz e fala, eu não te conheço. Exatamente. Exato. Por quê? Uma coisa é a palavra, a outra coisa é a conduta. Ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então uma coisa é a palavra, outra coisa é a conduta. Fazer a vontade de Deus significa ter uma conduta em sintonia com as leis universais. E o que é fazer a vontade de Deus? É pertencer a essa ou aquela religião? Não é. Fazer a vontade de Deus significa fazer esse ou aquele cerimonial? Não é. É ler esse ou aquele livro? Também não. Fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Quem acha? Caridade. Fazer a caridade? Prática do bem. Prática do bem. A conduta, né? A conduta no bem. Perdão. O perdão. Ou seja, aquela velha máxima: faça aos outros o que você gostaria que os outros te fizessem. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todos os profetas estão contidos aqui. Isso é a vontade de Deus. Bom, aí aquele trio, né, chegou perto dos três ali. Quem eram os três? O André Luiz, o Eloy e o Gúbio. Apontou o aparelhinho para eles, né? Aí de certo o André Luiz pensou, nossa, e agora, hein? O que será que vai vir aqui, né? Aí o André Luiz explica que esse aparelhinho, esse instrumento, dele se salientavam pequeninos espíritos. Não explica muita coisa além disso não. Aí o cara deve ter feito a medida lá e falou assim, entidades neutras. E fixou o olhar naquele grupo, né? Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse mudo as intenções mais profundas, e passou adiante. Aí Gúbio fala, não fomos acusados, ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. O que dá a entender aqui? Que o sujeito que estava fazendo aquelas medições decifrou quem era aqueles três, de onde eles vinham, quais as intenções deles. E o que ele fez? Chamou os guardas? Não. Fixou-os mudo e seguiu o caminho. Que trio estranho esse, hein? Junte que esse pessoal era proveniente. Não sei. Que aparelho vem a ser esse?
indagou Eloy. Olha o que o Gubbio fala. Trata-se de um captador de ondas mentais. Gente, olha que aparelho chique. É um aparelho que capta ondas mentais das pessoas. E, obviamente, dá o quê? Dá um veredito ali. Algo semelhante que acontece no ramo da química. Existem aparelhos que sabem o elemento químico que compõe determinada substância através da energia que aquele elemento químico emite. É a chamada espectrometria de massa. Então é algo que existe no plano espiritual. No plano espiritual existe isso daí, um aparelho que capta as vibrações mentais das pessoas e aparece ali o quê? Aparece ali o que a pessoa é. Realmente. Só que ela faz isso captando as ondas mentais. Está vendo que as ondas mentais são mensuráveis? Mensuráveis, dá para medir. Um dia, esse aparelhinho vai ser inventado aqui na Terra. Um dia. Quando a gente estiver lá no patamar de regeneração. Tem certeza. Porque do jeito que a Terra está hoje, imaginemos um aparelhinho desse aqui na Terra. Quanto mau uso você não poderia fazer desse aparelhinho? Não, ninguém ia passar aí no teste. Tem uma frase que diz que diga o que pensas, diz de quem és. Exatamente. Frase antiquíssima. Se cair na mão do governo, o governo já é destruído na mesma hora. Sem comentários aí. Pra gente isso aí não vale mais nada, né? Por enquanto não. Atingindo o patamar de regeneração, todo mundo vai estar mais inclinado ao bem, aí beleza. Aí maravilha. Aí podemos desenvolver e inventar esse aparelhinho aqui como inúmeros outros que existem na realidade espiritual. Na verdade, eles já existem, né? Lá já existe. Aí o que acontece? Só para compensar aqui. Vai chegar alguém aqui e vai inventar. Inventei. Na verdade, é uma invenção. Na verdade, ele simplesmente replicou aqui que ele já havia do lado de lá. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a invenção do avião. Né? Nós sabemos que quando chegou o momento de evolução terrestre, em que o governador da Terra, Jesus, falou o seguinte, ó, tá na hora desse pessoal aí ter um avião. Parar de andar de ônibus. Parar de andar de ônibus e tal, né? Tá na hora desse pessoal aí andar de barco. ter um avião. O que aconteceu? Reuniu-se um seleto grupo, no plano espiritual, de pessoas que tinham a capacidade de, quando encarnadas, inventar um avião. Esse pessoal passou por um treinamento, por um curso no plano espiritual, de como desenvolver um avião aqui na Terra. Um mini seminário. Como se fosse um mini seminário, né? E quem dava o mini seminário lá foi Leonardo da Vinci. Foi Da Vinci quem ministrou o seminário dessas pessoas todas. Aí esse pessoal reencarnou em diversas partes do mundo. Entendeu? Mais ou menos o seguinte, ó. Se alguém falhar, vai ter outro. E realmente, mais ou menos na mesma época, 3 inventaram um avião. Os irmãos Wright. Os irmãos Wright, os Santos Dumont, né? Por que os 3? Porque eles faziam parte daquele grupinho. Certo? Outros também iam inventar com o tempo ou se desviaram da função. Não, às vezes colaram, né? Na época. Mas o negócio está aí. Interessante como se funciona o processo de invenção, né? A própria internet deve ter tido algo assim também, né? Com certeza. Porque... Todas as invenções partem desse processo aí. Do sujeito ver o plano espiritual e materializar aqui. Inclusive instrumentos de tortura. Você pode ter certeza que no período medieval, com aquelas torturas tenebrosas que existiam, não vou falar aqui obviamente, busquem na internet, de onde que vinha a inspiração daquilo tudo? Não, os instrumentos de tortura. Não. Sabia que você falava isso? Aqui no exército, no Brasil. Não fala nada disso. Ó, isso daí só vem da realidade espiritual inferior, que materializa aqui. O Platão já falava sobre isso, o mundo das ideias. Eidos, né? O mundo das ideias. Muito bem. Que preexiste ao mundo material. Exato. Aí perguntou André Luiz, por que esse instrumento nos considerou espíritos neutros? Aí Gubbio explica, o instrumento não é suscetível de marcar mentes que estão num patamar superior ao patamar daqui. Então, aparece a leitura lá de espíritos neutros. Por isso que o cara, né, quando olhou para eles, já sabe, eles não são daqui. Eles são de um patamar superior, né?
Aí André ainda pergunta, mas por que se fala nessa casa em nome do governo do mundo? Né? Aqui se exerce a justiça divina, agimos em nome do governo do mundo. Aí Google responde uma coisa muito simples. Na Inquisição, se matava em nome de Deus. As cruzadas foram feitas em nome de Deus. Quantos crimes foram e são cometidos em nome de Deus? Então lá é diferente. Lá também eles fazem essa justiça deles, mas tudo isso em nome de Deus. Né? Pouco a pouco a cerimônia terminou, com a mesma imponência de culto externo, e sob a vigilância de guardas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Voltaram para a cadeia. Porque vocês lembram que os 3 chegaram nessa cidade para conversar com o Gregório. O Gregório mandou eles esperar um quartinho infecto. Eles ficaram lá até o dia seguinte. Foram para essa cerimônia. Viram, acompanharam a cerimônia. Voltaram para aquele quartinho. Aliás, não foi nem para aquele quartinho, para o outro. Tá? Que aí nós vamos descrever semana que vem. Capítulo 6, lição de casa, observações e novidades. André Luiz vai fazer as observações dentro de uma cela mesmo, com grade, tá? Um detalhe, grade eletrificada. O Bubi até fala para o André Luiz, você não encosta a mão ali não, tá eletrificada, para impedir a fuga das pessoas que aqui estão. Mas de lá dava para ver, através daquelas grades, né, uma parte daquela praça onde o palácio ficava. E aí nós vamos ver quais foram as observações e quais foram os ensinamentos que Google passou para o André e passa para nós também. Ok? Semana que vem, capítulo de número 6. Encerrando, a gente ergue o nosso pensamento a Deus, buscando nele a nossa força e o nosso equilíbrio. Lembrando que as lições de hoje, longe de serem simplesmente algo interessantes, devem ser meditadas e, mais do que isso, aplicadas na chamada reforma íntima. Porque o Espiritismo nos conclama, a dia após dia, avançarmos 1 milímetro que seja na senda evolutiva. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, abençoe seus lares, suas famílias, que assim seja.